E aí galera, tudo bem? Sou Fabrício Pinheiro, professor de Biologia do QG do Enem. E o nosso tema de hoje é um tema bem importante, uma das bases da ecologia, aquele tema que a gente vai chamar de ciclos biogeoquímicos. Belezinha? Vamos trabalhar porque esse tema é bem importante, sempre muito abordado em prova, e o meu grande objetivo é pegar um determinado elemento químico, mostrar para vocês que esse elemento químico ele está, na maior parte dos casos, associados a moléculas que você conhece muito bem. Quando eu digo associado, quer dizer que esse elemento químico faz parte de determinadas moléculas, e essas moléculas muitas vezes trazem grandes problemas para o nosso planeta. Ok? Vamos dar uma olhadinha? Acompanha comigo. Queridos, aula número 16 do nosso extensivo Enem. Nós temos esse tema aí, ó, ciclos biogeoquímicos. Eu coloquei em destaque só para você perceber que o prefixo bio dá a ideia de vida. Isso quer dizer que eu vou ter que relacionar, obviamente, os seres vivos. O radical gel dá a ideia de solo, nesse caso de meio ambiente. E a palavra químico dá a ideia de um elemento químico ou então uma molécula. Então perceba que eu tenho um título bem amplo que mostra como que um elemento químico ou uma molécula fica transitando, fica sendo transformado, utilizado, produzido, ele fica sendo ciclado entre os seres vivos e o meio ambiente. Portanto, ó, só para você fixar isso, ciclagem dos elementos, ou seja, a passagem do meio ambiente para os organismos vivos e dos organismos vivos de volta para o meio ambiente. E aí, galera, nós temos alguns elementos e uma molécula que são de extrema importância para a gente. Uma molécula tipo a água, ciclo da água recentemente tem um grau de importância muito grande para a gente. Teremos também o ciclo do carbono, ciclo do oxigênio e ciclo do nitrogênio. Pelo menos esses são os 4 principais ciclos biogeoquímicos que a gente vai se preocupar bastante hoje. Beleza? Vamos lá, ó. Abro para você, só para deixar escrito certinho, os 4 principais ciclos. Lembrando que, mais uma vez, a água não é o ciclo de um elemento, e sim o ciclo de uma molécula formada por esses 3 elementos químicos. Acho que você está cansado de saber da tal H2O. E abro para você também uma imagenzinha. Eu sei que ela está em inglês, porém as setas indicam para a gente o que importa. Perceba que uma grande importância desse ciclo é você perceber como que essas palavras elas podem ser aplicadas a um determinado tipo de enunciado. Por exemplo, nós temos aqui, ó, a evaporação, e aqui logo abaixo nós temos a transpiração dos seres vivos e uma associação da transpiração com a evapotranspiração, uma associação da transpiração com o mecanismo de subida da água para a atmosfera. Nós vamos ter aqui, ó, esse nome bem importante para a gente. Nós vamos ter mais uma vez a evapotranspiração. Perceba, evapotranspiração é a associação da evaporação da água que foi eliminada pelos seres vivos através da transpiração. Belezinha? Então perceba que nós temos 2 setas indicando que no ciclo da água, essa água vai estar saindo do meio ambiente, ou então dos seres vivos. Por isso, ó, quando a água do oceano, a água do mar ou do rio, ela está evaporando, a gente usa apenas o termo evaporação. Agora, quando é uma água proveniente dos seres vivos, a gente costuma utilizar o termo evapotranspiração. E você sabe muito bem que essa evapotranspiração ela é muito influenciada por 2 fatores. Pela temperatura elevada e pela umidade do ar muito baixa. Ou seja,
nós temos temperaturas muito altas e o ambiente bastante seco. São dois dos principais fatores que contribuem para uma grande evapotranspiração, contribuindo, portanto, para a água subir na nossa atmosfera. E aí, perceba uma palavra que se usa bastante na química, uma palavrinha chamada condensação. O vapor d'água, ele vai ser transformado em água no estado líquido e, consequentemente, a precipitação nada mais é do que um nome bonito para a água que vai descer lá das nuvens através da famosa chuva. Então, evaporou, condensou e choveu. Perceba que com essa chuva a água vai estar disponível novamente para os seres vivos próximo a gente, podendo, obviamente, ser usado por eles ou então ir mais uma vez para o meio ambiente, propriamente dito, sem participação dos seres vivos. Então, eu queria que você percebesse dois fatores. Quando se fala em ciclo da água, a gente pode pensar em ciclo curto da água. O que seria isso? A água evapora, a água precipita. Então, ciclo curto da água só leva em consideração a água que está no ambiente e não nos seres vivos. Tipo rio e mar. A água evaporou, condensou, precipitou, ou seja, caiu na chuva, de novo no rio ou então no mar. Ciclo curto da água não envolve participação dos seres vivos. Já o ciclo longo é o processo em que os seres vivos vão consumir e eliminar a água e, consequentemente, a diferença do longo para o curto é que no ciclo longo, nós, seres vivos, participamos diretamente desse processo. E a gente sabe que o ciclo da água recentemente, né, num passado bem próximo, e hoje em dia está meio bizarro, a gente sabe que esse ciclo, o ser humano, ele vem contribuindo sempre para complicar essa renovação. Porque a gente sabe que despejar matéria orgânica, despejar lixo na água, contribui para fazer com que essa água ela perca a sua boa utilidade, digamos assim. A gente pega uma água potável e, consequentemente, prejudica ela absurdamente. Então, lembre que a liberação de esgoto, a liberação de lixo doméstico na água, está fazendo com que o ciclo da água fique cada vez mais complicado. A renovação da água não acontece da mesma forma que acontecia antigamente. E também por causa de alguns transtornos ambientais, principalmente problemas atmosféricos, que daqui a pouquinho eu converso contigo. A gente sabe que os regimes de chuva, eles estão ficando meio que loucos, meio que alternados. Muitas vezes temporais, muita chuva, muita precipitação em épocas do ano que nunca foi comum, e também períodos de seca, que nunca foi comum num passado maior, num intervalo de tempo bem maior para trás. E hoje em dia a gente sabe que algumas alterações climáticas vêm fazendo muitas mudanças em regimes de chuva e em períodos de seca. Beleza? Então, o ciclo da água você tem que ter muito bom senso. Bem diferente dos outros 3 ciclos. E o que a gente vai se preocupar bastante agora é com o famoso ciclo do carbono. Dá uma olhadinha? Perceba, queridos, que esse ciclo do carbono, nós temos alguns processos bem importantes e essa imagem vai só guiar o nosso pensamento. Perceba que nós temos aqui a famosa fotossíntese. E aí eu preciso que você lembre que a fotossíntese consiste num processo autotrófico de produção do próprio alimento. E esse alimento ele vai ser produzido porque esses seres vivos que fazem fotossíntese, eles vão absorver o gás carbônico da atmosfera, vão capturar água, geralmente do solo, têm a capacidade de absorver energia luminosa com um único objetivo: produzir o próprio alimento, que é aquele que a gente chama a famosa molécula de glicose. E ainda bem, além de glicose,
esses seres vivos que fazem fotossíntese, eles também produzem gás oxigênio. E aí nessa imagem eu chamo a atenção para esses seres vivos que estão aqui, ó, vegetaizinhos que vão realizar a fotossíntese. E perceba que todas as setas que estão em azul estão mostrando que o gás carbônico da atmosfera vai estar sendo utilizado na formação de algum componente. Por exemplo, na fotossíntese, esse gás carbônico vai estar sendo assimilado, vai estar sendo fixado por esses seres vivos, por esses vegetais, para que eles consigam produzir seu próprio alimento. Repetindo, as plantas, principalmente, absorvem, realizam a fixação do carbono. Fixar carbono significa usar esse carbono para alguma coisa importante. Pegar o gás carbônico que está na forma gasosa, pegar o carbono que está na forma gasosa, na forma de CO2, absorver e utilizar na produção de glicose. Ok? Então, mais uma vez, os vegetais absorvem o gás carbônico e usam esse gás na produção do próprio alimento. Alimento esse que pode ser usado por ele mesmo, ou dependendo das relações alimentares, ele pode ser utilizado por outros seres vivos que se alimentam desses produtores. Volta para a imagem. Perceba também que nós temos outras vias fotossintéticas. Está mostrando aqui, ó, setinha em azul. Está mostrando mais uma vez a fotossíntese. Só que ao invés dessa fotossíntese ser realizada pelo grupo clássico do ambiente terrestre, ou seja, dos vegetais, essa fotossíntese está sendo realizada por um grupo chamado fitoplâncton, principal produtor de gás oxigênio do planeta. Lembrando que quando se fala em pulmão do mundo, aquela parada de falar que floresta amazônica é o pulmão do mundo é uma coisa extremamente ultrapassada. O pulmão do mundo, ou seja, quando se dá a ideia do principal produtor de gás oxigênio do planeta, nós temos que levar em consideração o oceano. Porque flutuando na linha d'água, existe uma grande quantidade de seres vivos fotossintetizantes. São os fitoplânctons, que são formados por algas unicelulares e cianobactérias, que também são unicelulares. Beleza? Volta para a imagem. Se liga, ó, fotossíntese de extrema importância para pegar o gás carbônico da atmosfera e usar esse carbono para alguma coisa. Isso quer dizer que a fotossíntese, ela contribui para diminuir o nível de carbono na atmosfera. Então é interessante estimular esse processo. E uma das formas mais simples de você conseguir fazer isso é estimular, na verdade, realizar o processo chamado reflorestamento. Ou seja, pegar mudas de vegetais, pegar vegetais bem pequenininhos, na verdade, pegar uma planta grande, cortar alguns pedacinhos, alguns galhos, alguns ramos, fazer um plantio em saquinhos com terra, dar nutrientes, dar água, deixar no sol. Aquela muda pequenininha ela vai crescer um pouco e quando alcançar um determinado tamanho, transferir aquelas mudas que estão num saquinho com terra para o meio ambiente. Isso é realizar um reflorestamento. Ou então, dependendo do solo, dependendo das condições, pegar sementes de vegetais e distribuir no solo. Porque o objetivo é o mesmo, introduzir um novo ser vivo naquele local. E aquele ser vivo, enquanto ele estiver crescendo, ele vai estar fazendo muita incorporação de gás carbônico. Ok?
Então eu quero plantar vegetais, ou muito pequenos que vão crescer, ou então botar uma semente que vai germinar e posteriormente crescer. O objetivo é o mesmo. Durante o crescimento da planta, ela usa muito mais gás carbônico do que devolve para a atmosfera. Ah, mas Fabrício, eu não entendi essa devolução para a atmosfera. Acompanha comigo. Segundo tópico importante que você não pode dar mole é a respiração celular. A respiração, ela tem, em termos de reagentes e produtos, um processo oposto à fotossíntese. Tipo assim, ó, os seres vivos que usam gás oxigênio, para quem não lembra, ó, respiração celular aeróbica é um processo que vai usar O2. Respiração celular é um processo aeróbio ou aeróbia, tanto faz, em que o objetivo vai ser outro. Os seres vivos, eles vão consumir a molécula de glicose. Você, por exemplo, faz muita respiração celular. Além da glicose, você vai usar gás oxigênio. Vai realizar um processo bem complexo, produzindo gás carbônico, água e o grande objetivo da respiração celular. Lembre que é um processo altamente energético e o objetivo da respiração celular é produzir uma grande quantidade de ATP. Então perceba, enquanto a fotossíntese incorpora gás carbônico, a respiração celular, ela libera gás carbônico. Você só consegue fazer respiração. Então, você contribui para a liberação de CO2. Já os vegetais e os fitoplânctons, eles fazem os dois processos. Eles incorporam gás carbônico na fotossíntese e liberam gás carbônico na respiração celular. Então, é importante para a atmosfera que tenha um saldo em que o gás carbônico absorvido, retirado da atmosfera, seja maior do que o gás carbônico liberado para a atmosfera. Entende isso? Os seres vivos que fazem fotossíntese precisam, para ajudar todo mundo, absorver muito gás carbônico e liberar pouco gás carbônico. Absorver fotossíntese e liberar respiração. Os fitoplânctons fazem muito disso, porque eles são unicelulares. Eles absorvem uma quantidade muito boa de CO2 e liberam muito pouco. Agora, os vegetais, depende muito do estágio dele. Depende se ele ainda está pequenininho e vai crescer, ou depende se ele já está grandão e não vai crescer mais. Se esses vegetais já estiverem em seu limite, se eles não conseguirem mais crescer, eles não estão mais contribuindo para remover gás carbônico. Porque se eles já chegaram num tamanho limite deles, quer dizer que todo o gás carbônico que ele absorve na fotossíntese, ele libera na respiração. Ou seja, o consumo de CO2 e a produção de CO2 para esses vegetais que já chegaram no auge, é o mesmo valor. Por isso que a gente diz que a floresta amazônica, ela não é o pulmão do mundo. Ela já está no estágio tão complexo de desenvolvimento que ela já chegou praticamente no limite, em que usa-se muito gás carbônico, só que libera-se muito gás carbônico também. E esse é um dos princípios, uma das propriedades mais básicas de uma matéria da ecologia que se chama sucessão ecológica. A floresta amazônica alcançou o estágio de clímax. E o clímax é justamente isso, quando a taxa de fotossíntese e a taxa de respiração celular, elas se igualam. Então, a produtividade primária líquida, ou seja, aquilo que sobra, tende a zero. Belezinha? Volta para a imagem. Queridos, terceiro tópico, esse eu não vou me preocupar tanto, mas de qualquer forma, é uma reação de matéria orgânica, em que eu vou queimar essa matéria orgânica e eu preciso de gás oxigênio.
E a combustão completa libera gás carbônico, água e muita energia. Só que a energia térmica, a energia perdida na forma de calor. Perceba que nós temos aqui, ó, atividade industrial e nós temos aqui queimadas, processos tradicionais que liberam grande quantidade de gás carbônico na atmosfera. E o nosso último tópico, bem importante para a gente fazer um link com a nossa sequência, um processo de decomposição. Eu não sei se todos lembram, mas decompor alguma coisa significa transformar matéria orgânica em matéria inorgânica. Essa decomposição ela é extremamente importante, principalmente para o solo, porque devolver os nutrientes para o solo é algo extremamente inteligente para que os vegetais possam realizar novamente o processo de absorção da matéria inorgânica. Lembrando que os decompositores são grupos específicos de bactérias e grupos específicos de fungos. Então perceba que nós temos 4 grandes processos. Apenas a fotossíntese está ajudando bastante a diminuir o carbono da atmosfera. Todos os outros 3 processos liberam grande quantidade de carbono, que pode ser na forma de CO2, e daqui a pouquinho eu vou te mostrar um outro gás extremamente importante e prejudicial para a nossa atmosfera, que também tem um carbonozinho, porém tem outros elementos. Então, galera, o ciclo do carbono é algo que a gente precisa dar muita atenção, principalmente com esse jogo de palavras com processos. Fotossíntese, respiração celular, combustão e decomposição. Belezinha? Daqui a pouco a gente volta.